Olá, boa noite, colegas médicos, colegas médicas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e intensivista, mentora de médicos e sou professora e coordenadora da pós-graduação de cardiologia lato sensu com ênfase em cardio hospitalar. E hoje a gente tem uma live super especial que vai ser junto com um aluno meu, que é o Dr. Helder. E ele não só é aluno, como também a gente vai contar aqui na live, né, Helder? Helder já tá por aí que eu vi. Não só aluno, como também já tá como monitor da mentoria, professor das aulas de pós-graduação. Então vamos lá que vocês vão ver como que foi essa nossa trajetória, esse nosso caminho até chegar aí. Helderzinho, meu amor, solicita aí para participar da live, que aí eu aceito. Ah, já vê aí se deu certo. Tamizinha tá por aqui também. Tami é minha sócia, tá, gente? Estamos aí juntas nessa nossa grande missão de propagar conhecimento. Olá! Oi, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo! Como é que você tá? Boa Boa noite! noite! Boa noite, gente. Tudo bom? Como é que estão todo mundo? Que bom te ver, gente. Sigam o Helder, tá? Helder intensivista. O Helder é mil coisas, tá, gente? Mas eu vou falar aqui uma delas. Mil coisas! Intensivista. Ele ensina muito lá no Insta dele, então já sigam o Dr. Helder, tá? Porque ele é Que nem a sensacional. Helder, Ira, da maneira mais básica, mais prática, com foco na prática mesmo, para você chegar lá e não ter que ficar pensando muito, não. exatamente. Olha, o Lion tá por aí. Olá, Lion. Já tá se formando, né? A formatura é Já esse mês, hein, Lion? já foi. Já foi! Já Já tem tá no CRM. foto, tem foto. Muito bom! Gente, Helder, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. É uma honra ter Imagina, você tamo aqui. junto sempre, imagina. Olha o Lion aí, ó. Só jogador, Carol. Não entendi, não, mas. O joelho tá bichado que nem o do Neymar, viu? Tá. Ai, que dó. Helder, eu queria. Ó, já tô Diga. trabalhando aqui, olha aí, Ah, Lion já tá é? trabalhando aí. É, Lion é falei? aluno da mentoria, a gente já domina emergências cardiológicas. Então já tá aí, ó, CRM na mão já, salvando vidas. Ô, Helder, se Diga. apresenta pra galera aí. Diz aí quem você é. Bom, vamos lá. Me chamo Helder, né? Sou médico há 14 anos, esse ano 15 anos. Sou formado pela Universidade Federal do Pará. Sou especialista em clínica médica pelo Hospital Universitário João de Barros Barreto. E tenho duas pós-graduações. Uma pós-graduação em terapia intensiva pelo Sírio-Libanês. Tenho uma pós-graduação em medicina de emergência pelo Albert Einstein e estou fazendo duas pós-graduações internacionais. Uma em terapia intensiva e uma em medicina de emergência. Fora os cursos à parte. Fora a mentoria de cardio, fora o curso de POCUS, fora milhares de outras coisas. Sensacional. Será que gosta de aprender? Amo, amo. Não consigo ficar Ó, a parado. Liliane Atrofia. por aí também, tá cheio de aluno da mentoria por aqui, muito bom. Olha, Tami, maravilhosos, tá demorando para carregar, tem professores de peso aqui. Só a Tami Que mesmo, não hein? seja o peso da balança, por favor. Não, é o Pelo peso amor bom, de de Deus. renome. É o desenho, meu amor. Eu Diga, queria meu que amor. você. O que eu queria conversar com você hoje seria assim, falar como que você. Um pouco até mais rápido, como que você conheceu o meu. Ai, meu Deus. Ó, tô nervosa, tô nervosa. A câmera tá instável. Como que você conheceu o perfil? Como que você me conheceu, na verdade, foi pela outra aula da outra pós, né? Isso. Por que que você decidiu entrar na mentoria? O que que você aprendeu com a mentoria? Como que mudou sua prática? E depois a gente chegar na pós, por que que você decidiu entrar na pós também? Conta aí o começo, vai, Beleza. pro pessoal. Então, assim, eu fiz primeiro a pós de medicina intensiva, aí terminei a pós de medicina intensiva, e, na minha opinião, eu sabia que assim, como eu já tinha feito residência em clínica médica, eu sabia o quanto a medicina de emergência ia me ajudar dentro da intensiva, né? Eu sabia que, assim, alguns tópicos eram muito parecidos. Tudo bem, a gente precisa saber que a medicina de emergência não é a medicina intensiva, são duas clínicas completamente diferentes. Mas eu sabia que algumas coisas, até principalmente o raciocínio clínico rápido, iria me ajudar muito dentro da intensiva, que era o meu foco naquele momento. E aí eu comecei a pós de medicina de emergência.
Optei pela pós, exatamente por já ter feito uma residência, por já ter tido uma base Sim, muito boa, né, de muito boa. conhecimento. Uhum. E aí foi quando eu assisti uma aula de dor torácica. Nunca vou esquecer isso, jamais. E quem era a professora convidada era a doutora Raíra Pureza. E assim, gente, apesar de ter feito residência, apesar de ter rodado por todos os setores, apesar de ter feito vários cursos, inclusive, né, como graduando mesmo, né, como acadêmico, diversos cursos de eletro, nunca ninguém tinha abordado o tema dor torácica como a Raíra abordou. E assim, pela experiência de já ter passado por vários momentos, eu disse, meu Deus, é diferente. Não é. Isso não é do jeito que eu vi o tempo todo. Não é o decoreba do tempo todo. Ela tá. É que nem matemática. Eu lembro que quando eu fui vestibular, eu tive um professor que ele me disse assim: olha, matemática, apesar de ser uma ciência exata, você não tem que decorar as fórmulas. Você tem que entender de onde vem. E aí tu ensinastes uma forma de entender como é que eu raciocino a dor torácica na emergência. E eu disse, cara, isso é diferente. Eu preciso seguir essa moça. E aí eu comecei a te seguir. Eu disse, gente, é isso mesmo, ela é diferente. Ou seja, ela simplesmente resumiu o que acontece, ela simplificou o raciocínio clínico para que a gente não precisasse nem pensar tanto. Eu disse, é isso, o caminho é esse aí. E aí eu decidi seguir, e aí foi aberta as inscrições para mentoria, e aí, desde então, eu virei mentorando, que espero ser vitalício, né? Já é, meu amor. Porque Já. é sensacional, gente. Vira de verdade, vira medular. Inclusive, hoje, isso eu trago uma coisa de agora, de uma hora atrás. Lá no nosso grupo de WhatsApp da mentoria, que para mim é o suprassumo do que é a mentoria, é aquele grupo de WhatsApp, um colega postou um caso e a gente começou a discutir. E assim, mesmo sem saber o decoreba, exatamente por entender o que um eletro significa, a gente chegou numa conclusão, juntos. Porque a gente aprendeu o que era um bigeminismo. Eu falei, bom, mas se um bigeminismo é um ritmo normal seguido de uma extrasístole, dois ritmos normais seguidos de uma extrasístole é um trigeminismo. Então, assim, a gente conseguiu formular um raciocínio clínico baseado em uma coisa que a gente entendeu e não apenas decorou. Então, isso para mim é sensacional. Ninguém, eu já te falei isso, viu? 1000 vezes. Eu acho que muitas pessoas também já te falaram e eu te falo mais uma vez. Ninguém me fez entender, não é saber, é entender o eletrocardiograma como você me fez entender. Porque hoje em dia eu olho um eletro, eu não vejo um rabisco, eu vejo um coração batendo. E eu sei exatamente o que está acontecendo ali. Caramba, eu me arrepio. É sério, é sério. Depois tu olha o grupo lá pra ver só, que a gente comenta. Eu tenho que responder esse caso aí ainda de hoje. Sim, vai responder. Eu vi que tava bombando. Eu, ai meu Deus, depois da live Nossa, eu vejo. não, foi muito legal. Foi muito. E assim, cara, e assim, vira uma família, porque todo mundo se gosta, todo mundo se ama, todo mundo quer se ajudar. Como aquele caso emblemático do Humberto, que, enfim, né? Que é algo que marcou você, que marcou a mim, que com certeza, quem tava ligado, marcou todo mundo. E assim, todo mundo empenhado, dizer, colega, dá todo. Assim, a- ele poderia estar sozinho naquela sala vermelha, mas na verdade tinha uns 50 pessoas com ele lá dentro. Então, assim, isso é um fato, isso é um fato. Então, é muito, muito, muito legal, gente, muito legal. E aí, como um ávido por conhecimento nato, porque eu sou assim, eu não consigo ficar parado. Então, assim, apesar da residência clínica médica, apesar de duas pós-graduações, apesar de dois mestrados, eu falei assim, não, mas você tem uma pós, por que não, né? Vamos lá, vamos Vamos lá. para esse próximo passo, Com né? certeza. Conhecimento nunca é demais, gente. Nunca é demais. Nunca, nunca. Se tem alguma coisa que ninguém tira de você, é conhecimento. Não é verdade? Ó, o Lion colocou aqui, tá devendo um encontro presencial. Vai ter na pós-graduação, Lionzinho do meu coração. Cadê você, Lionzinho, nessa pós? Vamos lá. Exatamente. Gente, e é aquilo que eu sempre trago, né? A gente, como médico, a gente tem muita responsabilidade, né? Então, Hum, muitas pessoas me perguntam, Raíra, mas como é que. Eu falo muito, o plantão. E você fala isso também. O plantão tranquilo não é aquele que não chega nada grave, é aquele que você resolve tudo que chega. E muitas pessoas me perguntam assim, ah, mas
como que eu vou saber resolver tudo da medicina? Gente, não é tudo da medicina. É aquilo que é mais comum e mais grave. Mais grave, Então, aquilo que vai fazer a diferença, né? exato. Então, paciente grave, paciente que não dá tempo de você perder um segundo ali, porque senão aquela chance vai embora. Então, é isso que, para isso que vocês têm que estar preparados, isso que tem que estar medular, né? Exatamente. E, exatamente. Então, eu lembro que você assistiu a aula e começou a seguir, aí depois eu te mandei uma mensagem, foi no direct do Insta. E aí, você viu que a gente abriu as inscrições para a mentoria? Você, ai, vi não, aí, pô, se inscreveu logo, Agora, né? agora, neste momento, neste momento. Muito E bom. assim, e por conta disso, assim, gente, para quem não sabe, eu trabalho com medicina intensiva já tem mais de 6 anos, né? E depois da mentoria, com a segurança que eu tenho, inclusive eu recebo muito feedback positivo, ou seja, de muitos é, coisas boas de cardiologistas. Porque, assim, muitas das vezes, cardiologista é chamado na UTI, às vezes, por besteira, para interpretar um eletro, para ver uma coisa boba. Mas quando eu chamo, os colegas falam, eu vou porque é coisa séria. Se ele tá me chamando, ele sabe resolver tudo. Se ele tá me chamando é porque realmente é necessário. E uma dessas vezes, como eu contei pra Raíra, que foi incrível, eu vi um tap sendo. Eu vi um tap acontecendo na Oh, minha Deus. frente, na minha A gente cara. vai discutir casos aqui, esses casos escabrosos aqui. Eu não sei quem que tem caso pior para contar, se sou eu ou se é o Ah, Helder. a Helder, gente tem que escrever um livro, um livro. eu acho que ficou um pouquinho escuro aí o local onde você tá. Melhorou? Ah, agora fica mais claro. Beleza. Boa, boa. Helder, conta esse caso aí pra gente. Conte aí. Então, era uma paciente de 25 anos, né, que ela tinha uma cardiomegalia, que a gente até então não sabia o porquê. Podia ser congênita, podia ser por chagas, aqui na nossa região, né, acontece muito por chagas, né. O barbeiro, na região sul-sudeste, geralmente o barbeiro põe os ovos na casa de pau a pique e a pessoa se contamina. Aqui é no açaí, né? Aqui o barbeiro põe as fezes no açaí, a gente come açaí, quando o açaí não é bem preparado, bem higienizado e tal. Então a gente não sabia. E o coração dela realmente, assim, era tão ruim, que a gente não tinha nem como saber se era congênito ou era por Chagas, até porque até então a sorologia não tinha saído. E aí, enfim, entubado e tudo mais, porque fechou o cardiogênico, né? Uma IC perfil C, ruim, foi entubado e tudo mais. Graças a Deus, consegui fazer tudo que podia fazer, consegui pronar a paciente. Ela saiu de uma relação PF de 72 para 393 depois de pronada, recrutada, titulada, enfim, foi incrível. Eu documentei esse caso porque eu vou escrever. Foi muito bom. Assim, eu fiz isso no Covid diversas vezes, mas não tive um resultado como eu tive agora. E aí, depois que ela foi supinada, depois que ela foi estubada, aí eu chamei o eco. Porque antes não adiantava. Pra mim, não era a IC dela que ia matar ela naquele momento. Era a hipóxia que ia matar ela. E aí, depois que a gente resolveu isso, eu falei, agora sim, agora vamos tratar esse coração, saber o que está acontecendo, a custo de quê, se tem prolapso de válvula, alguma coisa. E chamei o nosso ecocardiografista. E aí ele ficou assustado, porque era um coração de uma pessoa de 25 anos e um coração de uma mulher de 80, né? Gigante, com discinesia, com distúrbio de sístole, de diástole, de válvula, de tudo que tu possa imaginar. E durante o eco, a gente viu um trombo. Até então eu tava vendo só o trombo e eu não sabia a custa de que câmara era. E aí o trombo lá. E aí o ecocardiografista falou, olha, eu tô achando estranho, porque esse trombo, realmente, a válvula abria, o trombo ia e voltava. Ele disse, olha, esse trombo tá preso. E isso não costuma acontecer geralmente o trombo tá solto. Isso parece mais uma vegetação. Mas de repente, aquilo foi e não voltou mais. E aí a O gente trombo simplesmente, ele me olhou com uma, embolizou. ele embolizou. Na mesma hora ele me olhou, eu olhei pra ele e disse assim: só me diz em qual câmera tava esse tronco. Só para Ele saber disse: o que que eu ele vou falou assim, tratar é o agora. átrio direito. Eu falei: meu Deus, é um TEP. Na hora que a gente olhou pro monitor, Gente, ela vocês começou. entenderam? O trombo ele passou do átrio direito Do átrio para direito o pro ventrículo ventrículo direito, do direito e artéria ventrículo pulmonar. direito. Isso, tronco de artéria TEP. pulmonar e, puf, impactou em algum lugar e Isso. fez um TEP. Eu falei: Por bom, isso que o vamos, Helder vamos. perguntou qual câmera, porque se fosse nas Isso. câmeras esquerdas, por AVC. exemplo, quando a gente tem FA, átrio esquerdo,
ventrículo esquerdo, aí vai para a aorta e preferencialmente vem para o cérebro, né? Para o O cérebro. Uma pessoa com esquerdo. 25 anos com AVC, eu falei, meu Deus, um TEP é melhor que um AVC, né? E aí eu falei assim, bom, então vamos lá. Vamos torcer para que não seja um TEP maciço que cause instabilidade hemodinâmica. E aí, realmente, gente, Aí é assim, ela saturou na sua ver a frente, né? coisa acontecer na sua frente. Ele falou, grave na memória para sempre isso, porque eu, como ecocardiografista, em 16 anos eu vi isso duas vezes acontecer. Uma há 4 anos atrás e uma agora. Nunca esqueça disso. A gente olhou pro monitor e ela começou 98, 94, saturação. 93, 89 e foi embora. E aí a gente foi aumentando a FO2. Aí eu não tive tempo, gente. Eu tive que ligar para pro chefe da farmácia e disse assim, eu preciso de uma Alteplase agora. Aí ele disse assim, eu só tenho uma unidade. Eu falei, é esta que eu preciso. E aí vem a noção de você saber quais são as doses do Alteplase para as diversas coisas. Pro AVC, pro infarto e pro TEP, né? Então, pro TEP bastava uma dose, 100 miligramas. Eu falei, Aí tinha perfeito, traz 100 agora. miligramas, ótimo. Exatamente. Em 10 minutos ele trouxe a Deplase, a gente trombolizou a paciente e ela não saiu de 35% de FO2. Ficou estável, tá viva, Olha, linda na enfermaria. Então, assim, a gente tirou ela do caixão duas vezes. A primeira, por conta da IC-perfil-C, do choque cardiogênico, e a segunda, pelo TEP ao vivo, que infelizmente eu não tenho imagens disso, porque ele falou assim: olha, o ultrassom não tá salvando as imagens, então, mas grave isso na memória para sempre. E vai ficar para sempre na minha memória, não tem como esquecer disso. uau, imagina, Então, gente, mas você essa vendo um TEP acontecendo na sua acontecendo, frente. acontecendo. E assim, gente, e essa segurança que você tem para trombolizar, para cardioverter, porque tem gente que tem medo de pegar no monitor de cardioversão, né, no desfibrilador. E assim, quando você pega com segurança, a equipe toda te olha e diz assim, não, vamos lá que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Então, tipo, é esse tipo de coisa que mete medo na gente, muitas vezes, né, por não ter o conhecimento, gente, a gente perde o medo de verdade, de chegar lá e botar um país e dar um choque. Eu tenho até um técnico que fala assim, doutor, o senhor vai dar quantas eletrocutadas? Falei, quantas forem precisa? Tá instável, meu Tá, amor, então, é ataque arritmia vamos instável. lá. Exatamente, exatamente. E assim, é muito importante, gente. É muito importante, como eu tô falando, mesmo depois de muitas, de ter passado por muitas camadas de conhecimento, né? Graduação, especializações, pós-graduações, mestrados. Mas assim, gente, conhecimento nunca, nunca, nunca é demais. Sempre, sempre, sempre busquem mais, porque sempre vai ajudar vocês. Sempre. Nunca, nunca. Vocês nunca vão dizer, ah, isso aqui já tá over. Isso aqui tá demais. Nunca, nunca. Pelo contrário, quanto mais você aprende, mais você diz, meu Deus do céu, eu acho que eu ainda tinha que saber mais sobre aquilo. Na Muito bom. verdade. Muito bom, excelente. E quando você entrou para a mentoria a gente tem as aulas ali que são gravadas, as aulas online ao vivo que são discussão de caso em simulação realística e o grupo do WhatsApp. Qual dessas partes da mentoria você gostou mais? As, as aulas gravadas são maravilhosas, como mesmo já tinha te falado, né? São aulas pequenas, práticas, muito, muito direcionadas ao que você tem que saber, sem muita firula, né? A firula você lê depois, né? A epidemiologia da coisa, né? Você lê depois. Você quer saber, na hora do plantão, você não quer saber quantos por cento de pacientes vão infartar. Não. Você quer saber como é que trata o infarto. É isso que você quer saber. E é isso que você ensina. E aí, é, as aulas são maravilhosas. As aulas ao vivo, melhores ainda, porque a gente tem um contato direto com você, tira as dúvidas direto. Não tenham vergonha. Quem se inscreve na mentoria, não tenham vergonha. É que nem na faculdade. A hora de errar é agora. Na hora que você estiver sozinho lá no seu plantão, você não pode errar. Aqui, durante a aula ao vivo, na aula na simulação realística, você pode errar, porque a hora de errar é agora. Entendeu? Então, assim, quando a Raíra fala, quem quer? Eu. Quer? Eu. O Helder sempre Eu. estava lá, filho. E, gente, essa é a melhor forma de aproveitar. Exatamente. E a gente vai Exatamente. ter essas aulas de simulação realística também na pós, é óbvio, né? Nosso Isso. triunfo da Nossa, é mentoria de hoje. maravilhoso. E segunda coisa, e terceira coisa, na verdade, né? O grupo de WhatsApp que depois de. Lógico.
Depois de passar por todo esse ciclo, não tem como dizer que o grupo do WhatsApp não é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque enquanto eu vou pro meu plantão e eu encontro um caso de emergência cardiológica, os colegas me trazem 10. Então, assim, eu aprendi um, mas com eles eu vi 10. Então é como se no dia eu tivesse visto 11. Porque a gente discute o caso do mesmo jeito, a gente intervém no caso do mesmo jeito, a gente se sente lá no plantão do colega fazendo a mesma coisa. Então, assim, por que que eu posso aprender só com o meu caso se eu não posso aprender com o caso dos outros colegas, né? Quanto mais se vê, mais se aprende. E eu lembro que eu te falei uma vez uma coisa e eu reitero isso que eu falei. Quando a gente erra, a gente nunca perde. Porque quando a gente acerta, é porque a gente sabe. Mas quando a gente erra, a gente aprende e a gente também nunca esquece. Então, assim, errando ou acertando, o aprendizado é certo. Então, não tenham medo de errar. Não aqui, tenham medo de errar lá na hora. Por isso, se dediquem, façam, porque realmente a hora de errar é agora, para que quando você esteja lá sozinho, você não erre e tenha segurança. Até porque a sua equipe vai olhar para você e vai dizer: e aí, doutor, faço o que agora? Como você disse, doutor, diluo para quanto? É para quanto para diluir? É para diluir? É para fazer como? Então, assim, vão te olhar e isso muitas das vezes te amedronta. E se você tiver segurança do que você está fazendo, com certeza você vai ser um esteio para sua equipe, a equipe toda vai estar junto com você no mesmo propósito. Exatamente. E as pessoas percebem, né? Não tem como. Não tem, Você chega não ali tem inseguro, como. todo Não tem mundo vai como. perceber. Quando você chega seguro, a equipe já te respeita, né? Você pode ser o seu primeiro plantão, mas você fica com. Ali ninguém te conhece, mas na hora que a pessoa vê segurança, você fazendo as coisas, dando certo, o paciente melhorando, segundo plantão que você chega lá, o pessoal já tá. Já é outra coisa. É que Já nem eu falo, entende. eu falo, eu falo, eu falo com meus técnicos, que geralmente quando eu vou cardioverter um paciente ou quando o paciente está parado que eu vou desfibrilar, geralmente quando eu falo que eu vou desfibrilar, tá todo mundo a 2 metros de distância. Eu falei, gente, eu que tô segurando aqui, tô aqui do lado, pra que 2 metros? Não, venho, não precisa correr, não. O choque não vai atingir você. Então, assim, e aí o pessoal começa a ter segurança em você e começa realmente a comprar o que você está falando. Entendeu? E isso é extremamente importante. E a melhor coisa que tem é quando você tem uma equipe treinada. Porque, por exemplo, quando os pacientes meus estão parados, o paciente parou. Né? Ou então aquele famoso paciente diz assim: olha, esse paciente vai parar, vamos, já pega o carrinho, já traz. A minha equipe já puxou 5 adrenalinas, já estão todas montadas já. Né? Então, assim, isso é segurança. Isso é segurança que a equipe tem em você, porque você realmente mostra que você sabe o que está fazendo e a equipe compra aquela ideia junto com você. Isso é muito importante. Isso é sensacional mesmo, gente. Faz diferença. E assim, inclusive a equipe fala muito, né? Quando você tá de plantão, diz, ainda bem que é você hoje, doutora, não sei o quê, Exato. porque doutor fulaninho Tô ficou contando os perdido dias nesse. para você chegar. O pessoal fala mesmo, Fala. gente. E é bem isso, né? Tipo, você pode estar indo primeira vez num plantão. Nossa, quantas vezes? Eu no tempo de residência, eu era assim, onde tinha plantão eu ia. Aí tem plantão ali, eu vou. Tem plantão ali. Enquanto meus colegas ficavam assim, ai, que preguiça de fazer plantão em um lugar novo. Eu disse, não, só quero saber onde é que come, onde é que, onde é que eu evoluo e prescrevo e onde é o banheiro. Eu quero saber. Só isso, tá ótimo. Eu quero saber. Aí chegava lá e a pessoa não te conhece, mas você chega com segurança, você resolve as coisas. No primeiro caso que te chama para resolver, pronto, a equipe já. Já, Mesmo que opa. ela não estivesse confiando muito em ti, porque vê carinha de novinho, não sei o Isso. que, na hora que ela vê que você está fazendo as coisas e deu certo, aí todo mundo já estende tapete para Não, você. Aí e você. geralmente tem aquela resistência, né? Porque geralmente são os mesmos colegas que fazem plantão, quando chega alguém novo, É, quem é esse? Né? E aí a primeira paulada que você dá assim, olha, eu quero assim, 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 assado. Opa, peraí. Não é? Então, assim, a gente, assim, toda vez que a gente muda de serviço, a gente enfrenta isso, né? A equipe te testa, na exatamente. verdade, né? A Aí equipe te você diz assim, pergunta, vamos entubar esse paciente aqui. Nossa, entubou tão hoje é o rápido, quê? doutora. Aí É, já fica, né? exatamente. Olha, eu quero isso, 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 assim, assim, assado. E aí a equipe já olha pra você, isso aí sabe o que tá fazendo, É, né? É, exatamente. Então, gente, o preparo é fundamental e o treinamento, né? O que eu sempre falo, a gente tem que treinar antes de com chegar no plantão, porque no plantão você já tem que certeza. saber tudo que vai fazer. E deixa eu te perguntar uma coisa sobre a Pergunte. mentoria do antes e o depois. Tem alguma situação que você lembra aí, ou algumas situações que antes da mentoria era de um jeito e depois era ficou de outro? Com certeza.
Com certeza. Principalmente leitura, eu já te falei isso, né? Leitura de eletro, isso mudou minha vida. Mudou completamente, assim, mudou num grau. Porque você imagina, eu tenho 39 Meu anos, Deus, não né? Formei com 20, parece. O que você faz? Que tem que fazer? 40 esse ano, tá? Meu Deus, essa cara de neném. 40 esse ano. Meu, É o formal, é o açaí, tá? eu Até te daria porque, uns 20, ó, uns 20 anos. o meu TCC foi sobre o açaí e como ele combate o antioxidante. Ou Como então ele eu vou no combate os açaí. anticardinos. Talvez eu tenha Sim, chagas, talvez, mas eu vou ser jovem. isso a gente resolve depois. Mas assim, com todo esse tempo de medicina, entre graduação, especialização e tudo mais, eu falei, bom, o que eu sei de eletro é isso aqui, básico, para sobreviver, para não fazer besteira. Mas, cara, hoje em dia, esse olhar, como tu mesmo já falou, assim, esse olhar, meu Deus, que olhar de águia é esse? Mas, assim, meu Deus, esses critérios, né, que aparentemente são básicos, mas para quem não sabe, parecem coisas de outro mundo, que eu jamais achei que eu fosse ter. Eu disse, meu Deus. Hoje em dia eu vejo um elétrico, eu não vejo um papel rabiscado, eu vejo um coração batendo. E eu sei exatamente o que está acontecendo naquele coração. Só de olhar. Isso para mim foi uma das coisas principais. Segundo, foi a segurança com relação ao manejo das drogas. Principalmente numa coisa que eu, como intensivista, vejo muito na UTI, que são as descompensações da insuficiência cardíaca. Isso aí, como você já viu também, que a gente já relatou uma vez, a coragem de ver um paciente, né, com uma pressão de 9, eu dizendo, põe Niprid, doutor Niprid, põe Niprid. E eu tirar o paciente do tubo por causa de um Niprid com uma pressão de 9 por 6, 9 por 7. Sustenta, põe aí que vai dar certo. E dá certo, e dá certo. Então, assim, Gente, para mas quem não está essas. entendendo, quando a gente tem um paciente com IC descompensada, a melhor coisa que você pode fazer por esse paciente é justamente um vasodilatador. Então, isso muito comumente se esquece. Então, por exemplo, um IC perfil B, que é o paciente quente, que é bem perfundido, mais úmido, congesto. Ah, todo mundo faz a furosemida, o pessoal faz a morfina, que não é para fazer, faz a VNI, mas esquece do vasodilatador. Que, por exemplo, se for um edema agudo de pulmão hipertensivo, você Exato. faz o Niprid. Se for uma IC perfil B mais tranquilinha, pode até ser um vasodilatador VO, mas tem que ter o vasodilatador. E quando a gente vai para esse perfil C, aí a gente tem que ver se é um paciente que está indo para o lado do mal, do choque cardiogênico, ou se é um paciente com esse perfil C, que a gente consegue Que fazer o ainda dá, né? vasodilatador. Isso. E quando, se você for olhar a SABIC, algumas recomendações, é pressão sistólica ali de 90, é o limite. Aí todo mundo fica com medo, né? Pô, mas o Niprid, você tem com pressão de 90. Pois é, mas quando a gente entende a fisiopatologia e você tem a monitorização do paciente, o Claro. paciente tem que estar monitorizado, Lógico, gente. é É aquele que, paciente que você não vai botar e pelo amor de vai pro repouso. É aquele Deus. paciente que você vai botar, vai puxar a cadeira e vai sentar do lado dele. Exato. Por quê? Porque pode ser que caia mais a pressão e Sim, você desliga o sim. Niprid e passa em 2 minutos. Ok. Ou pode ser que ele comece a melhorar. E aí essa pressão dele até aumenta. Você diz, mas Alta e como assim? aumenta. Porque o Niprid é um artério dilatador e aí esse ventrículo esquerdo que tá devagarzinho, tá difícil de jogar o sangue para frente, agora com a arteriodilatação que foi feita pelo Niprid, fica mais fácil de jogar esse sangue para frente e aumenta o débito cardíaco do paciente. Então, chega num ponto que você entende tanto que você, como o Helder falou, você vai ter coragem de colocar o Niprid num paciente que está com a pressão sistólica ali de 90, mas Exato. você sabe o que você está fazendo, sabe quais são os Exatamente. riscos, o que Eu sei realizar, até, o que eu sei fazer. até onde eu posso ir, e eu sei principalmente isso, que não é jogar lá e ir embora. É jogar lá, puxar, literalmente. Puxa a cadeira, senta do lado e fica olhando, né? Exato. Então, Muda lá o gente, monitor para medir a pressão de 2 em 2 minutos. quem não é aluno da mentoria, da pós-graduação, não faz isso de orelhada, Não, pelo porque amor de Deus. tem todo um por trás de você. A gente treina esse caso aqui especificamente em simulação realística, vê os detalhes, os ajustes, quanto tempo que vai apanhar. Então, tudo isso aqui é muito bem, né, muito bem fundamentado. Não vai ouvir de orelhada e tentar fazer Por que não vai dar certo, favor, não. Tem que por saber o que está favor. fazendo, Exatamente. né? Muito bom, Helder, muito bom. E você acha que teve alguma mudança? Ah, você falou, né? Você se sente depois da mentoria, você ficou mais seguro para manejar os Sim, pacientes em emergências sim. cardiológicas? Principalmente, como eu te falei, principalmente na leitura de um eletro, as coisas que a gente tem que observar. Hoje em dia, os colegas trazem os eletros para eu olhar. E eu falo, nossa, a confiança é muito grande. E
assim, especificamente no ramo que eu sigo, que é, né, na medicina intensiva, que é o que a gente mais recebe são os pacientes com IC descompensado. Geralmente os infartos, a gente já pega já infarto evoluído, né? Então a gente geralmente pega ou pós-CAT, ou infarto que já evoluiu, que nem vai mais pro CAT, né? Mas assim, com relação a esse manejo agudo da IC descompensada, seja ela perfil B, seja ela perfil, principalmente a perfil C, que as pessoas não sabem manejar, é aquele paciente mais grave, é o paciente que pré-tubo e que muitas das vezes você salva do tubo exatamente por saber exatamente o que está fazendo. Então, esses são os pacientes, assim, isso mudou minha vida completamente, completamente. Ah, e as bradiarritmias. Bradiarritmia também era uma coisa que eu não tinha muito manejo e que hoje eu consigo manejar muito bem. Consigo segurar o paciente numa bradiarritmia, um paciente tranquilo no leito, até para ele poder fazer o marca-passo transvenoso. Então, assim, que era um manejo que realmente eu não tinha, que eu aprendi a ter e hoje eu tenho muita segurança. Então, são as bradiarritmias, as taquiarritmias e as ICs compensadas. Esses são os meus pontos que o que a mentoria me ajudou bastante. Né? Com certeza, quem trabalha na porta, UPA, qualquer outra coisa, que pega o paciente infartando, como a maioria dos colegas que estão no grupo, com certeza se beneficiaram com muito mais coisas. Como geralmente eu trabalho na UTI e já pego esses casos já evoluídos, mas dentro da UTI, o meu manejo das ICs descompensadas, o meu manejo das bradiarritmias e principalmente das TACs, que é comum em UTI, tu sabe disso, né? Enfim, paciente séptico, faz taquiarritmia, faz FA, enfim, faz TV mono, faz TV poli. Enfim, então esse manejo também seguro me ajudou muito, 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 muito. Eu sou muito grato. Ah, muito bom. E, gente, o Helder, quando ele entrou na mentoria, participou de todas as aulas, né? Que são online ao vivo, sempre estava nos casos em simulação realística. E eu lembro que você falou, Helder, nossa, eu tenho esse print, inclusive, que foi só para eu relembrar e ficar feliz, assim, e me motivar. Você falou assim, no próprio grupo você falou, né? Gente, eu parti do zero, agora olha aqui, ó, tô resolvendo os casos, não sei o que. Você não partiu do zero, Exato. não, que você já era elevado, né, meu filho? Mas tá bom. É, e Que agora eu tô nada. aqui, e agora eu tô aqui resolvendo os casos junto com vocês e tudo mais, método deck. Gente, É. isso dá uma. O método deck é assim, gente. O método deck, o que a Raíra conseguiu fazer é algo de quem realmente teve muita dedicação. Assim, o que eu fico muito impressionado e o que eu acho muito bonito é porque dá para, assim, a gente que vem de uma sequência de especializações e graduações, a gente sabe que isso não se monta do nada. Então, assim, para montar um método deck, teve que haver muita dedicação, teve que haver muita observação, teve que haver muitos erros e muitos acertos para poder isso se encaixar. Para que a gente hoje pegasse só mastigadinho e só aplicar. É por isso que às vezes quando eu vejo no grupo os colegas passam, assim, pularem algumas etapas, eu falei, gente, a Raíra teve todo o trabalho de pensar dessa forma. Não pulem as etapas. Façam. Gente, ela deve ter levado anos para tentar montar isso. Então, assim, não pulem as etapas. Ah, porque aí mal descreve o caso do paciente, eu falo, gente, a Raíra já falou. Síndrome coronariana aguda se descreve no exame físico e na anamnese. Então, assim, isso é importante. Não pulem isso. Já bota o eletro de cara. Gente, parem. O eletro só vai dizer se é com supra ou sem supra. E isso só vai definir a tua conduta. Mas o teu HD vai estar na tua anamnese. Então, não pula essa parte. Já tá tudo mastigado ali. Então, assim, quando a gente entende isso, a gente vê que não tem erro. Gente, não tem erro. Não existe erro. Não existe erro. Não dá para errar. Não dá para errar. Até hoje, depois da mentoria, eu nunca errei mais sobre isso. Nada. Em nenhum dos quesitos. Seja com relação a infartos, seja com relação a ICs, seja com relação a BRADs, ataques. Nunca mais errei simplesmente por seguir o BLA. É só seguir. É só seguir. Porque, graças a Deus, alguém pensou pela gente. Amém, Senhor. Obrigado. Helder, mas você falou certo. É uma dedicação de uma vida para eu ter criado Eu esse método. imagino. Eu imagino. É uma dedicação de uma vida, de observação de quantos anos, né? Eu Os padrões de imagino. apreciação das emergências cardiológicas. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu fico feliz que
Eu posso transmitir isso e vocês podem usar E dá certo. e dá E certo. dá certo. E assim a gente salva vidas, viu? Muitas, muitas. Você pode até não saber, mas com certeza muitas vidas foram salvas por causa disso aí. Tenha certeza. O Helder mestre me faz chorar. Eu só falo a verdade, gente. É verdade. É sério mesmo. É sério mesmo. É assim, eu como intensivista tenho manejo de muitas coisas, mas o meu refinamento com relação à parte cardiológica, ao cardiointensivismo, depois da Raíra, isso se triplicou, quadruplicou. E a gente sabe que emergências cardiológicas, seja elas quais forem, elas são parte importante de qualquer serviço, inclusive da UTI. E assim, hoje em dia eu me sinto muito mais preparado e hoje eu falo, posso até ter perdido pacientes para emergências cardiológicas, porque às vezes, infelizmente, a gente não ganha sempre, né? Às vezes, né, o coração que já está muito ferrado, que a gente já fez tudo, mas assim, aqueles pacientes viáveis que a gente, como a gente também tem conversado uma vez, que você contou um caso, assim, eu não perco um paciente porque o paciente ele não é meu, né? O paciente é um paciente. Eu dei para ele todas as armas que eu podia, ele lutou com o que eu dei, mas infelizmente ele não conseguiu ganhar. Mas o importante é que eu deito a cabeça no travesseiro e diz assim, eu dei para ele tudo o que eu precisava dar. Se ele não venceu, é uma pena, infelizmente. Mas é importante que a gente saia do plantão e durma com a cabeça tranquila, sabendo que nós fizemos tudo o que ele precisava para que ele saísse daquela situação. Se ele não saiu, são três variáveis, né? O conhecimento, essa você domina. A terapêutica, essa você domina, mas infelizmente a variável paciente, essa você não domina. Essa depende dele. E nem sempre ele está disposto a vencer essa batalha. Então, mas você tendo as duas variáveis, que é o que você pode controlar, essa você tem o dever de ter na sua mão. Falou tudo, Helder, porque é aquilo que a gente consegue controlar, né? Eu falo Exatamente. muito isso. Antes eu pensava assim, ah, eu perdi um paciente, só que o paciente nasceu, né? Exato. Na verdade, é aquela vida que tem, se tiver alguma chance, você pode ser usado como Exato. instrumento de Deus para salvar aquela vida, mas se não tiver chance, você vai fazer de tudo, só que não tinha chance. E aí você vai ficar triste porque o Claro. paciente morreu, mas você Lógico. não, óbvio, é um ser humano, mas você não carrega a culpa. Porque você sabe que tudo o que tinha para ser feito, você fez. Você Então, gente, fez. esse é o nosso papel. A gente tem que saber fazer tudo o que é possível por aquele paciente, tá? Porque o que não pode acontecer é o paciente ter uma chance e você não estar preparado e ele perder essa chance. Aí não Exatamente. dá para acontecer. Você tem E, que e sempre às estar vezes, preparado. e às vezes com coisas simples, né? Às vezes com medicações que você tem na sua mão, que às vezes nem são medicações, né, de alto custo, ou então coisas difíceis de encontrar. Às vezes você pode salvar a vida de paciente com um simples AS. Exato. E muita E gente diz aí, se assim: ah, mas você. eu atuo em lugar que não tem recurso. Quanto menos recurso você tiver, melhor tem que ser o seu raciocínio clínico, gente. Exatamente, E, na verdade, com exatamente. recurso, sem recurso, o que vai salvar é o raciocínio É o clínico. raciocínio, exatamente, exatamente. Então, assim, você tendo a segurança de saber o que você tem que fazer pelo paciente, já é o suficiente. Porque, infelizmente, se a gente também pudesse controlar a variável paciente, a gente controlaria. A gente tenta até, né? Quando a gente entuba, eu vou lá e eu ajusto a ventilação dele, eu controlo como é que eu quero que ele respire e tudo mais. Mas existe a variável paciente com A relação ao resposta dele é a metabolismo, terapeuta, da e terapêutica. essa aí eu não tenho como meter a mão, né? Isso aí só Deus consegue. E aí é uma jurisprudência que eu tô muito longe. Então, assim, mas é importante que a gente tenha de prontidão na cabeça a segurança de que tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Se não deu certo é porque Deus não quis que desse. Mas a gente fez tudo que era para ser Fizemos a feito. nossa E isso aí, parte. Exato. exatamente. Aí você dorme tranquilamente com a cabeça no travesseiro, lógico com pena, triste, né? Enfim, né? Um paciente perdido é um paciente perdido, a gente sofre também, principalmente quando você cuida muito tempo dele. Eu que trabalhei em UTI, né? Que às vezes fico, às vezes, um mês com o paciente, vejo aquele paciente praticamente saindo da UTI, de repente acontece uma intercorrência não prevista e pum, a gente fica triste, mas com a certeza de que você fez tudo o que podia, isso deixa o seu coração um pouco menos de luto.
um pouco menos, não tanto, né? E é interessante ver a diferença do sentimento que vem. Porque, por exemplo, um paciente que acabou evoluindo mal, apesar de tudo que eu fiz tudo para tentar salvar o paciente, mas não deu certo. Aí, às vezes, a gente tem um sentimento que é até de impotência, né? Porque a gente pensa, pô, Isso, talvez se existisse mais alguma coisa na medicina, pudesse ter salvo. Mas, com o que a gente tem, todo o recurso que existia eu usei e não foi suficiente. Então, às vezes, vem uma sensação de impotência, mas não isso. vem a sensação de De culpa, culpa. porque eu sei que Exato, eu fiz tudo que tinha para fazer. Então a gente fica exato. triste, a gente se sente até impotente porque a gente só vai até aqui, daqui para frente a gente não vai mais, a medicina é limitada, Ah. não só vai até aqui, é como tu Como? disse, é outra jurisprudência. Sim, como, é, como eu falo, gente, já aconteceram várias vezes de eu e a minha equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho, então assim, eu nunca digo que aqui eu fiz isso, não, a minha equipe fez isso. Não adianta eu prescrever tal coisa e o técnico não chegar lá e não fazer. Então, assim, a gente trabalha em equipe, então quando. Existem vários momentos que a minha equipe, infelizmente, quando a gente vê que aquele paciente não respondeu a nada, e isso geralmente acontece em choque séptico, que para mim é o que há de pior no cenário de terapia intensiva, a gente se reúne ao redor do leito e vê o paciente parar. É uma sensação de impotência, mas assim, já tem tudo, tudo, tudo. A única coisa que faltava é eu estar no lugar dele, só. Porque assim, não tem mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, tá lá. E aí a gente, realmente, em respeito, a gente fica de frente ao leito e observa aquela vida ir embora, mas com a certeza e a gratidão de que tudo que podia ser feito nós fizemos e de que todos fomos incansáveis naquele tratamento. Se não deu certo, infelizmente não dependeu de nós. Então, é essa sensação na hora de voltar para casa e não sentir essa culpa, sentir sim, sentir luto, sentir tristeza é comum, normal. Somos humanos, perder uma vida é muito ruim. Mas o sentimento de culpa é a pior que existe. E essa aí eu não desejo para ninguém. E por isso é que a gente está todo dia se renovando. Exato. E outra coisa, antes do voltar para casa, quando a gente vai dar a notícia, então, Nossa, para o familiar. Então imagina a pessoa não saber o que fazer, não ter feito tudo e na hora de dar notícia para o familiar. Será que teria coragem de dizer fizemos tudo o que podemos? Então, gente, é por isso também, para você ser verdadeiro nessa hora, você exato, chegar e olhar no exato. olho daquela esposa e dizer, a gente fez tudo o que a gente Eu pôde. costumo dizer, quando eu vou dar notícia do óbito, que eu volto para a UTI e converso com a minha equipe, a primeira coisa que eu digo assim, gente, o nosso trabalho foi bem feito. Porque quando você dá a notícia de um óbito, de um pai, de uma mãe, de um filho, e a família te agradece pelos cuidados que você prestou, porque tem certeza de que você foi incansável no que você fez, Eles eu veem, né? Eles veem. eu transmito, porque assim, infelizmente, como eu não posso levar minha equipe para dar óbito, eu saio daquele lugar e eu transmito para a equipe o que a família falou, porque é importante que todos tenham consciência de que todos foram incansáveis em fazer o que era para ser feito. E que a família agradeceu, apesar de ter escutado, fulano morreu. Mas assim, mas a família sabe que você foi incansável e que sua equipe foi incansável, então a sua equipe merece saber que todos estão de parabéns pelo cuidado que prestaram ao paciente até o último momento, até onde deu, né? Exatamente. Gente, vocês veem como é diferente. Eu falo muito isso, Helder, que tem dois caminhos que o médico pode seguir: o caminho de estar preparado, de se preparar, e o caminho de não se preparar. Então, quando a pessoa não se prepara, às vezes ela está manejando o paciente, mas ela tem tanta insegurança que o paciente evoluiu mal, não foi nem por conta dela, mas ela vai achar que foi. Ou então ele pode evoluir mal por conta dela, que é o pior que pode acontecer, né? Exato. E aí fica sempre inseguro, às vezes fica se perguntando assim, nossa, será que medicina é para mim mesmo? Nossa, será que era. Então, traz uma série de sentimentos ruins. Enquanto se você está preparado, você vai ter o agradecimento do paciente que você consegue ajudar, mas aquele que evoluiu mal, você sabe que fez tudo por ele e os outros sabem também, inclusive os familiares, vão te agradecer porque viram que você tentou com tudo. É Exato. como tu disse, Helder, só falta estar lá no lugar dele, não falta mais Eu não nada. posso. Exatamente. Raíra, nesses anos de intensiva, com um curso que eu já fiz sobre cuidados paliativos, enfim, tudo mais, que eu acho importante, né, para quem trabalha nessa área. Eu sou muito assim, por exemplo, um paciente parado.
Um paciente, como eu te falo, que para mim é o pior cenário que existe, é um contexto de choque séptico. Para mim é o pior, não existe nada pior do que isso. Assim, não existe nada mais impotente do que isso. Né? Que você faz tudo, o paciente aparece uma árvore de Natal, tem 50 bombas ligadas nele, e, enfim. E aí, na hora de reanimar esse paciente, o paciente já tem uma disfunção renal, o paciente já é dialítico, o paciente já não tem uma hemodinâmica Já boa, tá o, com pa- o paciente não nora e tem mais. vaso no O talo, tá paciente não tem reanimado nada. já, né? É, exatamente. O paciente já tem, olha, às vezes o paciente já tá com nora, com vaso, com azul de metileno, com cortico, tá com tudo. Tudo que eu posso fazer. Tudo até que é off-label tá lá dentro. E aí, na hora de reanimar, como chefe de equipe, na verdade, como líder de equipe, porque chefe é uma coisa, ser líder é outra. Como líder de equipe, eu pergunto para todos que estão à minha volta, eu falei assim, vocês se sentem confortáveis em que a gente pare a reanimação agora? Porque assim, o que que a gente espera de um paciente que está parado, que já não tem, que já um rim já foi embora, que o pulmão já foi embora, que o coração já foi Falência de embora, multifusão. Na verdade é morte, né? Não é parada, é evolução. exatamente. Então, assim, eu pergunto, mas mesmo assim eu pergunto: todos aqui se sentem confortáveis que a gente pare agora? Se todo mundo disser que sim, a gente para. Se um disser que não, eu falo, então vamos continuar. Até quando você achar que realmente não tem mais como. Porque eu acho isso importante, você dar propriedade para cada um da equipe. Porque o técnico, às vezes, se sente só um técnico. E ele não sabe que ele é o técnico, né? Então, para mim, isso é muito, muito, muito importante. E ter segurança no que você. Aí, o que isso cai dentro desse contexto que a gente está falando? Você ter essa segurança e as pessoas perceberem essa segurança em você, dão seguranças a ela a responderem para você. É, doutor, realmente, aqui eu acho que é melhor parar. Então, todo mundo para. Legal. E agora vamos para o outro polo. Vamos Vamos. para quando. Lembra aí a última vez que você fez uma medida que ajudou o paciente e o paciente te agradeceu por ter melhorado, por você ter salvo a vida dele? Conta aí pra gente como foi. Essa moça de 25 anos com um coração grande. Porque durante todo o processo, por acreditar muito de que ia dar certo, principalmente quando nós planamos ela, e que ela foi de uma relação PF de 72 para 393, eu falei, vai dar certo, vai dar certo. Esse coração é um transplante, eu não posso fazer. Mas assim, eu vou segurar o quanto eu puder. E assim, depois que ela saiu do tubo, eu mostrei os vídeos de tudo que nós fizemos. Mostrei os vídeos da pronação dela, mostrei quanto tempo ela ficou pronta. Eu mostrei tudo, tudo. Mostrei o TEP, mostrei tudo. E assim, e ver uma sobrevivente de um caso tão complexo como esse, ela olhar pra mim e dizer assim, doutor, muito obrigado por não ter desistido de mim. Eu falei assim, mas se você não desistiu de você, por que eu desistiria de você? Nunca, nunca. E o marido dela. E assim, o momento mais icônico, na verdade, foi quando na visita tava ela no leito, o marido veio pra visita e nós sentamos os três e conversamos os três. Como velhos bons amigos que nunca fomos. Mas assim, diz assim, eu vou devolver a sua esposa para sua casa. Você vai levar a sua esposa para sua casa. Lógico. Puxão de orelha, olha, você vai ter que ir ao médico, no cardio, vai ter que seguir assim, 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 assado, não vai mijar fora do pinico, vai ser assim, assim, assim. Mas, assim, aquela conversa de ter aquela paciente que estava dentro de um caixão, conversar comigo e com o marido, dizer assim, eu vou voltar para casa, isso aí, diz assim, realmente valeu muito, muito a pena. Muito. Esse aí não tem como esquecer pela complexidade que foi e por ser muito recente. Faz 9 dias atrás. Aí, tipo, esse cara, todo o perrengue que eu Todo, passei com essa paciente grávida, todo perrengue. valeu a pena. No meu Instagram tem os vídeos da gente Eu vi. pronando ela. E qual Então, é o assim, sentimento que você tem nessa hora? Desse que ela te agradeceu por não ter desistido dela? de que eu tô no caminho certo. De que eu escolhi exatamente o que eu tinha que escolher. Assim, que eu não me vejo fazendo nada além do que eu já faço. E que nunca é demais. Que não sei, mas assim, é porque eu sou muito doido mesmo, tá?
Eu porque você é preciso. um bom médico. É aquilo que eu falo. O bom médico, ele tem que ter duas características. Um é a humildade de saber que tem sempre mais a aprender. E o segundo é se importar com o seu paciente. Porque se o cara tem humildade para saber que tem que aprender e se importa com o seu paciente, meu filho, aí vai. E eu fico, Aí, sabe? Eu fico assim, tá, beleza, agora pronto, agora eu já sei lidar com taquiarritmia, agora eu já sei lidar com BRAD, agora eu já sei manejar uma IC, mas agora eu quero mais. E agora? Vou fazer o quê? Agora pós-graduação aprender. em cardiologia. Exatamente, agora não, agora eu quero o fino trato, agora eu quero o detalhe do detalhe, porque assim, o basicão eu já aprendi, mas agora eu quero me detalhar, sabe? Então, assim, isso não só com a cardio, mas com tudo, com pneumointensivismo, eu discuto neuro com os neuros, porque eu sou abusado. É uma máquina. É, aí quando o colega, ainda mais quando, graças a Deus, os colegas neuros que eu conheço, eles têm também essa coisa de gostar de conversar, então assim, mas por que isso? Mas por que isso? Pô, mas por que que é assim? Aí, sabe, e aquilo vai incorporando conhecimento, aí da próxima Sim, vez, eu digo, olha, esse paciente tá assim, assim, provavelmente foi artéria tal, 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 tal. Nossa, tá aprendendo, né? Claro, porque assim, gente, e olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu só não falei uma coisa. Eu também fiz especialização em gerontologia, em geriatria. E, gente, ó, trabalhar a mente. Gente, todas as demências, elas vão acontecer. A gente já viu que isso, que a genética contribui, mas que, na verdade, quem tiver que ser demente, vai ser demente. Mas, assim, a gente precisa, é que nem musculação, a gente precisa treinar o nosso cérebro, fazer reserva de cérebro. Porque quem vai ter Alzheimer, vai ter Alzheimer. A diferença do avanço da doença é o treinamento cerebral, né? Então, assim, conhecimento, busquem sempre ativar áreas cerebrais que vocês não ativam. Então, assim, quem nunca fez música, toque um instrumento diferente. É, a gente já descobriu que costura, corte e costura, que jardinagem, que dança, são coisas que treinam o cérebro demais. Então, assim, não se habituem a fazer as mesmas coisas. Então, aquilo que você achou que nunca fosse para você é aquilo que você vai fazer. Porque nisso aí você vai guardar cérebro para quando chegar lá na frente, você não sofrer tanto. Eu boa. acho. Principalmente, gente, se você acha que emergência cardiológica não é Não para você, que é eletro para não é para você, você, vem é comigo, para vem você comigo. sim. Não, não só é tão para você, como é para os seus pacientes, por favor. Estamos falando da maior causa de morte no Brasil e no mundo, né? Se tem alguma coisa que médico Exatamente. tem que saber, é isso. E, Exatamente. Aldeuzinho, você falou um pouco, mas vou te fazer a pergunta direta. Diga. Por que você decidiu entrar na pós-graduação de cardiologia? Exatamente porque já venci a etapa da mentoria, que me deu os conhecimentos que eu adquiri hoje. E como eu estou muito seguro com o que eu aprendi na mentoria, aí eu quero avançar um passo a mais. Eu quero mais, eu quero mais. E eu sei que eu vou ter mais. Entendeu? E quanto mais você vê, mais você se especializa, mais seguro você fica. E com certeza quem vai te agradecer não é Raíra, não sou eu, são os seus pacientes. Que vão olhar para você depois de estar dentro de um caixão. Porque é assim, gente. A gente vê quando eu chego na UTI, que o colega passa por casa e fala, ai meu Deus, é só acender uma vela aqui, porque aqui já foi, né? E aí você diz, não, eu vou lá, vamos investir, e você tira aquele paciente da situação e ele vai ficar vivo para te agradecer verbalmente. Não tem sensação melhor. Então, se tiver mestrado, se tiver doutorado, eu vou estar vou estar fazendo. Então, assim, Bora junto. a decisão com certeza é essa, porque a mentoria já me deu uma base suficiente para eu conseguir ter a segurança que eu precisava para muita coisa. E eu sei que a pós-graduação, como todas as outras que eu fiz, e ainda mais com o seu método, né? Maravilhoso, não tenho dúvida disso. Eu vou conseguir ajudar muito mais gente. Então, e como a minha vida é essa, foi isso que eu escolhi para viver, então é isso que eu quero. Ah, excelente! Muito bom, muito bom. Ó, o Killer dando uma boa noite aqui. Boa noite, Killer. Outro aluno da mentoria também. Killer, bora pra pós, Killer. Bora lá. O Killer disse que estava doido para fazer a pós, então só vamos, se joga. Bora, bora, bora. E, gente, tem uma outra coisa que a gente tá chegando perto do fim já da nossa live. É, mas
O doutor Helder, ele foi avançando tanto que ele já é o monitor oficial da nossa mentoria. Ele responde os casos antes de mim, gente, lá no grupo da mentoria. Inclusive, ele vai dar aula na pós-graduação de cardiologia. Ele vai dar aula pra gente, porque esse homem é sensacional. Então, vai compartilhar o conhecimento dele lá na nossa Tentar pós passar, também. tentar passar o que eu tenho de experiência com relação à medicina intensiva e você dá aquela ajuda na cara. Não, gente, mas assim, duas cabeças pensando é sempre melhor que uma. Isso sem sombra de dúvida. Isso a gente aprende na medicina intensiva, né? Quanto mais pessoas vendo o paciente, é melhor pro paciente, né? Então, assim, se o paciente tem uma patologia tal, por que que eu não chamo fulano, fulano, fulano? Gente, a equipe multi, seja ela de qualquer forma, seja de várias especialidades médicas ou de outras profissões, quanto mais pessoas virem um paciente, é melhor para o paciente. Então eu quero realmente 50 pessoas vendo o paciente, porque talvez aquilo que eu não tenha visto, outra pessoa tenha um olhar mais apurado do que eu e veja aquilo que eu não vi, né? Então, assim, então sempre em Boa. frente. Nunca desistam. Então, nosso módulo de carga intensiva vai contar com aulas do doutor Helder. Helder, como foi quando eu te convidei para fazer parte para dar aula na pós? O que você achou? Pânico! Não, gente, assim, particularmente eu sempre fui muito fã da área acadêmica, sempre. Depois que eu fiz a minha primeira residência e comecei intensiva, eu passei num concurso público em Macapá, no Amapá. Eu sou do Pará, tá, gente? Sou de Belém. E aí fui para o Amapá. E lá no Amapá eu entrei como preceptor do curso de medicina. Então, assim, eu já tinha muita. Assim, eu sempre me agradou muito essa parte acadêmica, estar dentro da universidade. Isso sempre foi muito gostoso para mim. Quando eu me formei, eu, ai meu Deus, eu quero me formar. Porque eu amava a parte acadêmica e aí eu fui para o outro lado. Fui ensinar o que eu sabia, o que eu tinha de experiência para outras pessoas e assim, foi muito legal, muito bacana mesmo. Retornei para Belém por conta de questões profissionais, porque realmente tive propostas muito boas aqui. Então retornei de Macapá para cá, larguei um concurso público para vir para cá, para ficar perto dos meus pais, que já são idosos, precisam de mim. E, mas assim, essa parte acadêmica é uma parte que me fascina. Então, quando a Reira me convidou para dar aula, eu falei, pronto. Assim, se ela tá confiando em mim, quem sou eu para não... E assim, eu gosto, gente, eu gosto muito, 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 muito mesmo, muito mesmo. E assim, eu costumo, quando eu dava aula, aulas teóricas, expositivas, as minhas aulas sempre são muito divertidas, sempre são muito, sabe? Então eu acho que nem a Raíra faz. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que puxar a galera, não deixar a galera de braço cruzado assistindo uma aula, blá, blá, blá. Não, vamos lá. A minha aula não é minha aula, a minha aula é de vocês. Então vocês que vão puxar essa aula. E assim, então eu sempre gostei muito da prática médica, muito, né, de dar aula teórica, mesmo que fosse teórica, mas sempre puxando os alunos. Então, assim, quando tu me fez o convite, aí eu pensei por 2 segundos. Eu falei, meu Deus, que medo. Eu vou. Eu vou. Eu te Eu perguntei gosto várias vezes, tem disso. certeza? Falei, se a Raíra tem certeza, meu amor, quem sou eu pra dizer que não? Vamos. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com Perfeito. medo mesmo. Exatamente. Então não pode deixar de ir. Nunca, jamais. Como eu sempre ponho nos meus posts lá. Posso falar no meu Instagram? Ó, Pode, gente, sigam o Helder. olha, Fale aí, vai. @dr.eldenailanda. Posso escrever? Escreve aí. Gente, Pede pra Tami escrever. escreve aí, Eu acho que a Tami consegue Tami, escrever o meu o arroba. Insta do Helder. Eu acho que fica aqui em cima pro pessoal. É? Aí é só clicar no teu Insta e já te seguir. Então sigam o doutor Helder, Muito gente. dos meus posts eu falo isso. Eu falo, gente, tá com medo? Vai com medo mesmo. E como dizia a Dory, do Procurando Nemo, nunca pare de nadar. Nunca. Continue a nadar. Continue a nadar. É Muito isso. bom. Gente, então vejam. A gente tem esse método que é o método DEC, foi um método que está validado pelos alunos da mentoria e agora esse método estará presente também na nossa pós-graduação. A pós-graduação ela vem numa proposta de ser um a mais mesmo, como o Helder falou, né? Pô, eu entrei para ser o próximo passo. E tem muita coisa que vocês demandavam, como por exemplo,
um encontro presencial, né? As simulações realistas, tem ambulatório de cardio. Então tá sensacional. E você sendo aluno, se você for como o Helder aqui, o Helder decolou, meu filho. Agora não é só aluno, ele é professor também. Então, Na então é isso aí, gente. Fica crista de da onda. mas rapaz, fica de estímulo para vocês. A pós-graduação vem muito nesse sentido de revolucionar o que se entende de pós-graduação. Não é uma coisa teórica, longa, chata, não. É tudo prático, é com esse método que é maravilhoso, sim. É o meu método da minha vida. Então, por que não falar? É um método muito Com bom, sim. certeza, com E, certeza. olha, quem tá falando é o É aluno, tá, gente? Não sou só eu, não. verdade, gente. Não, ela não me pagou nada pra falar isso, não, tá? Eu tô falando porque é verdade, gente. E assim, eu tenho propriedade pra falar nesse sentido. Por ter feito outras especializações, por já ter passado por vários métodos de aprendizado com relação a outras coisas, eu digo, o que a Raíra conseguiu fazer é surreal. Se você acha, meu Deus, eu nunca vou aprender, você vai aprender. Faça porque você vai aprender. De verdade. É sério, sério. É coisa de doido. Isso aí é macumba. É coisa de Bruxaria isso Deus, aí, meu filho. bruxaria. Então, gente, é o método que vai estar presente na nossa pós. A pós vem no sentido assim de você dominar emergências cardiológicas e ter segurança no plantão, mas vai além, né? Ela vai aprofundar mais em cardio, vai ter os encontros presenciais. É para você que também quer ser reconhecido como especialista, como cardiologista e pegar plantões que pagam mais por isso também, fazer consultório de cardio se você quiser, fazer o que você quiser, né? Cardio é um leque de oportunidades. Posso se aprofundar no conhecimento também, se atualizar a pós de cardio vem nesse sentido de cobrir todas essas E só propostas. pra dizer que a Raíra não fala, mas os encontros presenciais terão saidinhas à noite, tá, gente? Então eu acho bom vocês se inscreverem. Ai, meu Deus! Já tá me comprometendo aqui. Tô, claro que eu tô. Tem que ter happy Inclusive hour, a essa gente tá, vida não é só trabalhar, inclusive a não. gente tá se devendo essa saída, hein? A gente tá se devendo mesmo se encontrar. A gente não conhece essa criatura aqui presencial ainda, Gente, a gente parece best friend de não é. nascença e a gente não se conhece. Mas nos conheceremos e temos encontro aí da pós que não vai Medo, passar disso. fujam para as colinas. Eu e Helder juntos, será que Não vai prestar isso, vai, Helder? não tem condição. Bom, meus amados, era isso que a gente tinha para trazer. Helder, mais uma vez, meu amor, muito obrigada pela sua disponibilidade, compartilhar o que você achou aqui da nossa mentoria. Imagina. Gente, sigam o Helder, maravilhoso o Insta dele, tu tá crescendo pra caramba, hein? Já vi que tá mais de 50 mil Mais, seguidores, caramba. Ele, mais que isso. ele é intensivista, ele tem um conteúdo muito bom e divertido também. E É, eu misturo o ensinamento com alguns temas de humor, assim, na verdade. tem Mas que é ser bacana, assim, é tem bem que ser divertido. assim. Perfeito. Helderzinho, quer deixar alguma mensagem final pro Eu pessoal? queria dizer para vocês, assim, se inscrevam, né, na pós-graduação, ou também na mentoria. Vai abrir mentoria, amiga? Por enquanto, só a pós-graduação. Só a pós. Então se inscrevam na pós, porque dentro da pós vocês vão ter o poder da mentoria, né? Acredita? Isso. Então, assim, se inscrevam na pós, porque vai ser completo. Vocês não vão se arrepender, gente, de verdade. Como eu tô falando, eu já fiz a mentoria e mesmo assim eu vou fazer a pós-graduação porque eu sei que eu vou aprender muito mais, além de relembrar tudo que eu já vi na mentoria. Então, façam. Vocês não vão se arrepender. E, amiga, muito obrigado por tudo, de verdade. Te amo de coração. A gente vai se encontrar e a gente vai acabar com São Paulo. Muito obrigada, Elderzinho, também. Vamos nos encontrar e Vamos. conte comigo sempre. Você tem meu WhatsApp, sabe que o que Com precisar. Estamos aí. certeza. Beijo, boa noite, beijo a Beijo, todos. beijo, Fiquem com gente. Deus. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Obrigada, obrigadão.